Bem-vindo a mais um Giro de Mercado. Vamos começar falando hoje sobre o que acontece de verdade dentro do cenário norte-americano e todas as perspectivas que rolam no dia de hoje, durante a semana e desde a semana passada. Uma recessão pode desencadear uma crise da dívida dos Estados Unidos e isso é o que está sonando nos radares como alerta máximo dentro dos bancos norte-americanos. Inclusive, 352 deles, desde pequenos e médios bancos, começam a monitorar esse tipo de movimentação. Isso e muito mais você vai saber agora dentro do nosso Giro de Mercado. Eu sou o Rodrigo Meff. Vai deixando seu like, coloca o seu comentário e compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa de informações importantes do cenário geopolítico e econômico mundial. O Congresso está considerando cortes de impostos em meio a níveis recordes de dívidas públicas, fomentando mais dinheiro e aumentando o nível de endividamento bancário e estrutural econômico da sociedade norte-americana. É isso exatamente que ecoa como um grande alerta máximo pelos corredores de Wall Street. Enquanto os Congressos norte-americano se prepara para debater se deve prolongar os cortes fiscais desde 2017, o grande cenário é a insustentabilidade da posição fiscal dos Estados Unidos para entrar dentro dessa margem de corte. A relação entre a dívida federal e o tamanho da economia dos Estados Unidos deverá atingir um recorde de 116% até 2034, superando os níveis observados durante a Segunda Guerra Mundial, que eram no caminho de 172% do PIB. E isso pode ecoar como uma grande verdade em 2054 e faz o gabinete de orçamento do Congresso norte-americano começar a olhar e conversar com o Federal Reserve sobre o que vocês estão realmente pensando em fazer. Se os mercados podem ou não observar a nova emissão de títulos do Tesouro necessários para financiar as operações do governo federal norte-americano, isso tudo é uma questão que está em aberto dentro da Federal Reserve, de acordo com tudo que a gente vem observando dentro dos mercados. Os economistas de Wall Street argumentam desde segunda-feira, durante um painel sobre a situação fiscal norte-americana, organizado pela American Enterprise Institute, que outra recessão econômica nos Estados Unidos aumentaria os déficits e a dívida ainda mais do que o previsto, recuando como grandes vozes e alertando cada vez mais os 357 bancos que correm risco, claramente, e não é pelo corte da taxa de juros e nem pelo aumento ou manutenção, e sim pelo grande risco de inadimplência de bola de neve que o Federal Reserve pode causar com o corte de taxa de juros. Ainda assim, é previsto que poderia ser um catalisador para uma crise da dívida dos Estados Unidos ainda muito pior do que 2008, que iria enviar uma onda de choque através dos mercados financeiros globais, causando grandes problemas. Ainda, a gente pode observar a capacidade limitada dos grandes bancos para albergar as dívidas do governo dos Estados Unidos dentro dos seus balanços. E isso foi muito bem demonstrado nos balanços desse final de primeiro trimestre de 2024. E isso me ecoou como um alerta que eu deixo para vocês observarem ao longo do desembaraço de 2024. Em parte, devido às regulamentações pós-crise financeira de 2008, colocando os mercados do Tesouro numa situação instável, num cenário em que a recessão causa um aumento inesperado na emissão de dívida pública.
Há uma preocupação aqui que a gente tem que observar e não pode ignorar. Não é apenas do que o Tesouro tenha que emitir mais em uma recessão títulos para salvaguardar a grande crise, mas de que não existe a infraestrutura financeira que possa intermediar essa emissão de uma forma que garanta que não tenha alguns problemas, ou talvez isso venha refletir o que acontece com o mini orçamento de Liz Truss há 2 anos. Se você não sabe o que é esse orçamento, procure saber, porque ali está a tentativa de salvaguardar os 357 bancos norte-americanos que estão debruçados numa verdadeira corda bamba. Se os juros se mantêm, eles sangram sem parar, por causa das emissões de dívidas. Se os juros são cortados, eles são obrigados a diminuir a taxa base de juros, o mercado consumidor causa mais ainda sofrimento debruçado sobre uma dívida aumentante contínua pelo excesso e fomentação novamente do crédito, e isso tudo a gente reflete claramente nas tentativas de decisões dentro do mini orçamento de Liz Truss, que vai há 2 anos já sendo tentativas e mais tentativas pela uma grande turbulência nos mercados da dívida pública que vem desde o Reino Unido, desencadeado por planos de corte de impostos não financiados. E o mercado americano, há 2 anos, tenta pelo Federal Reserve repetir essa onda e o negócio vai de mal a pior. A gente ainda pode apontar a evolução do perfil dos compradores de títulos de tesouro como uma outra razão potencial para uma grande preocupação dentro do marasmo do mercado americano. Uma vez que as empresas de pensões e seguros começaram a engolir novas emissões forçadas pelo Federal Reserve, atraídas pelas elevadas taxas de juros. Estes compradores passaram a substituir a trazer a substituição dos títulos dos governos estrangeiros, assim como o da China, que vinham comprando em grande parte os títulos de tesouro no esforço de fortalecer o dólar e apoiar as exportações para os Estados Unidos. Mas só que agora vai de mal a pior até para dentro da economia chinesa. A gente passa a pensar num âmbito mais comedido de um comprador insensível ao rendimento para um comprador muito mais sensível ao rendimento nessa atual conjuntura. Acrescentando que se a Fed cortasse a taxa de juros numa recessão, a procura por títulos do Tesouro americano pode não cair, e sim despencar rapidamente, trazendo muito mais insegurança para o sistema financeiro norte-americano, que fica aí debruçado nos 357 banks na corda bamba do Tesouro. E se você tem um nível de dívida crescente e um déficit bastante significativo, então nós temos um grande problema econômico, uma grande vulnerabilidade em caso de choque e um pouco maior do que o normal, sem salvaguardar os mercados reais. Eu ficaria de olhos nos próximos dados e principalmente na compreensão, porque estão vendendo caro o que já está estragado. Eu sou o Rodrigo Meff, deixa o seu like, coloque o seu comentário, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que necessita obter informações e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Yeah.